Fala galera, tudo bem? Boa tarde a todos, né? Quase boa noite, já quase daqui a pouco encerrando os nossos atendimentos e passando aqui para compartilhar com vocês um dado bem legal, né? O recurso baropodométrico é um recurso eletrônico, né? Que a gente usa justamente para fazer as medidas das áreas de pressões podais, né? As medidas estabilométricas, dinâmicas, estáticas, 3D, né? E principalmente os centros de pressão e oscilação do nosso paciente, né? Então esse caso aqui foi um caso interessante que eu atendi agora há pouco, vou compartilhar com vocês, né? Essa é uma clássica baropodometria de um resultado de uma perna curta anatômica esquerda, né? Como a gente vem falando de perna curta e depois a gente vai destrinchar elas numa próxima publicação de uma forma maior, como a galera pediu. Como eu caracterizo uma perna curta numa imagem de baropodometria estática como essa aqui? Na verdade, quando a gente avalia essa linha aqui, a gente associa uma linha de avaliação das associações pélvicas, né? Então, a adaptação de uma perna curta verdadeira anatômica, onde a gente tem um ilíaco anterointerno, é justamente que a gente tenha por si só uma adaptação maior de pressão na região do antepé. Tá certo? Então, na verdade, o antepé, ó, ele acaba sofrendo um pouco mais de pressão do lado da perna curta, e o calcâneo contralateral à perna curta, ele acaba sofrendo um pouco mais de pressão. Isso a gente consegue evidenciar quando a gente vem aqui especificamente ver as adaptações baropodométricas, a gente consegue ver que do lado da perna curta, o antepé sofre uma pressão maior, e o retropé contralateral, que é o pé da perna longa, ele acaba sofrendo uma pressão maior de retropé, justamente na tentativa de equilibrar as assimetrias de uma perna para outra. Nesse caso, vocês vão reparar justamente o que acontece. A gente tem aqui, ó, um médio pé com uma tendência mais pronado do que o lado da perna longa. E o que isso acarreta? Isso aqui acaba acarretando o quê? Com que haja um encurtamento maior da perna curta devido a uma pronação mais excessiva do pé da perna curta. Com o desabamento maior desse médio pé, o que eu acabo acarretando? Acaba acarretando uma descida maior de todo esse membro inferior em relação ao solo e uma sobrecarga maior desse médio pé, o que já não nos caracteriza uma boa adaptação do pé em relação à perna curta. Quando a gente vem para os dados estabilométricos, fica muito interessante a gente perceber o quê? Quando vocês forem olhar esses dados aqui em cima, vocês vão perceber que ele tem uma velocidade de oscilação maior. Então, justamente o que isso significa? A gente vai logo olhar como o pé do lado da perna curta está oscilando em relação ao lado da perna longa. E o que a gente de cara já percebe é o quê? Que existe uma oscilação maior do pé do lado da perna curta, que está com uma má adaptação proprioceptiva, do que do pé do lado da perna longa. Naturalmente, o que ele faz como adaptação proprioceptiva? Ele se apoia maior como um ponto fixo na perna longa e oscila mais em cima da perna curta, o que não é uma boa adaptação podal. Interessante que quando nós vamos ver justamente os vídeos oscilatórios disso, vocês vão perceber nesse momento que na estática ele está fazendo uma oscilação muito maior em cima do pé esquerdo, que é o pé da perna curta, e principalmente no mediopé, tendo uma pronação mais excessiva desse lado. O outro pé é um pé neutro e vocês percebem que ele faz um ponto fixo para que esse lado acabe tendo uma oscilação muito maior, tá certo? Então a gente consegue evidenciar bem isso. Ele tinha um histórico de um acidente de moto há um tempo atrás, a qual ele teve uma lesão no pé. Ele não sabia distinguir, mas como o trauma não respeita a biomecânica, provavelmente esse trauma levou a uma insuficiência desse pé da perna curta e causou com que essa disfunção acabasse aumentando. O que é sempre importante falar? Qual era a queixa principal desse paciente quando ele me procurou? Ele tinha uma dificuldade muito grande de sustentar na posição de pé. Ele tinha dores mais ao final do dia. A incapacidade de se sustentar na posição de pé começou a diminuir com que ele tivesse boas estratégias de movimento diárias e fez com que ele se afastasse principalmente do esporte. Então ele queria voltar a praticar o esporte e nesse caso a entrada sensorial que mais me chamava a atenção e que zerou quando a gente fez todos os testes foi a podal. Quando a gente vem jogar aqui no exame
estático unipodal, para a gente ver como é essa oscilação, vocês podem reparar como esse pé esquerdo ele tem uma oscilação muito variada. Vocês percebem que ele tem uma tendência a pronar muito mais a subtalar, tá vendo? Ó, ele apoia na elipse, mas ele acaba caindo sempre para a parte interna do calcânio, né? E acaba fazendo muitas vezes muito apoio de médio pé e da cabeça do hálux desse lado, até porque o antepé sofre mais sobrecarga por essa perna ser um pouco mais curta. Tá certo? Então já é um exame estático, mas acaba sendo um exame onde a gente joga na dinâmica do apoio unipodal para saber como essa articulação subtalar está se comportando e o porquê de estar havendo esse desabamento excessivo do médio pé e do calcânio também, ok? Passamos para o exame dinâmico e aqui é um dado bem legal, que é onde a gente consegue ver todas as etapas dos 3 rolamentos do pé, tá? Os 3 rolamentos do pé, o primeiro se dá na articulação subtalar, que é a fase de apoio, né? É a fase estática, quando a gente chega na marcha, e a fase de entrada do pé, onde a gente tem um movimento de elipse. Então a tendência é o calcânio absorver esse peso, ter uma leve saída para o bordo externo do pé e depois nós passarmos para a fase do aplanamento, que é a fase do médio pé, uma fase funcional de mobilidade rítmica do médio pé, para depois podermos sairmos para a fase de impulsão do terceiro rolamento, que é a fase de impulsão através do hálux e aceleração de novo. Então a gente tem etapas de desaceleração no retropé, uma fase de aplanamento e desaceleração no médio pé e uma fase de aceleração ou impulsão que se dá no hálux, tá? Aqui no gráfico de força, vocês já vão reparar o seguinte: quando ele entra na marcha, e isso eu vou botar a dinâmica para vocês verem, vocês vão perceber que essa fase de resposta à carga, ele consegue fazer com eficiência, mas quando precisa se da fase do aplanamento, que é a fase de desaceleração, por ele ter um médio pé com a tendência mais plana e uma pronação excessiva, vocês vão perceber que ele acaba no gráfico de força tendo o quê? Uma desaceleração muito acentuada e uma resposta de novo à impulsão com hálux não tão eficiente. Quando nós formos comparar com o gráfico do lado, o que nós vamos perceber? Que ele entra muito bem com o pé direito, tem uma excelente resposta à carga, tem uma desaceleração gradual de médio pé, ele prona e consegue sair com uma impulsão do hálux com muito mais eficiência. Vamos ver na dinâmica como é que isso aí fica? Então preste atenção, ó. Vocês vão ver a entrada do pé e vocês vão ver como o gráfico aqui responde. Ó. Olha na hora que desacelera, como é que o médio pé dele aplana. E na fase de impulsão, como ele não tem uma fase de impulsão tão reativa como deveria ser para provocar a aceleração da marcha, tá vendo? Ele desacelera, o médio pé cai muito e não acelera com muita eficiência. É um pé causativo, um pé que se adaptou mal e que acaba causando uma disfunção local e a distância. Quando a gente vai reparar o outro pé, vocês vão reparar como isso se torna mais simétrico. É um pé que consegue, em todas as suas fases, fazer os movimentos com muita eficiência. Ele entra bem de elipse, ele faz uma boa pronação, desacelera e quando acelera, ele consegue fazer com que o antepé, principalmente a região do hálux, no final, tenha uma excelente impulsão. Tá? E é um pé provavelmente muito bem adaptado, que quase não tem disfunção nenhuma e que está acabando o quê? Compensando a disfunção do pé esquerdo, que é o pé da perna curta. Após algumas correções específicas, reparem só essa imagem agora, com a primeira imagem do exame, e reparem, primeiramente, como a linha da pelve está, na primeira, como o centro de gravidade está, certo? A linha da pelve, a torção da pelve, a linha do centro de gravidade, as pressões excessivas que nós tínhamos em certas regiões aqui, que a princípio não estavam nem tão ruins, mas principalmente o equilíbrio que o corpo dele tinha em relação ao lado e ao outro, tá? Depois das correções feitas e dos testes feitos, olha só como, em que resultado legal que a gente chega. A gente tem um equilíbrio pélvico muito melhor. Isso tudo foi feito hoje na mesma hora, tá? Com testes específicos e elementos corretivos de testes específicos para a entrada podal para o equilíbrio global do corpo dele, tá legal? Um centro de gravidade muito bem alinhado, certo? E não podemos esquecer que ele tem uma discrepância de membros de 1
de 1,1 e o que eu fiz no calcânio foi 0,5 e com 0,5 a gente equilibrou muito ele, que já é um elemento mecânico. Escolhemos também 2 botões retrocapitais ou botão flexor, tá? E esse botão flexor justamente para diminuir a pressão do raio central e equilibrar um pouco mais essas pressões de médio pé. E entramos com um elemento que é uma bic só compondo o 5º dedo do pé direito, justamente para que a gente melhorasse, justamente tentar melhorar um padrão de rotação medial para compensar a rotação lateral da outra perna, tá certo? Então a gente traz essa perna que tem uma rotação lateral, induz ela a ter uma rotação um pouco medial e a gente vê que a pelve lá em cima também se equilibrou muito bem. Quando nós vamos vir para os drados pressóricos, olha só que legal, as pressões se equilibram com muito mais fisiológicas, elas ficam muito mais fisiológicas e principalmente aqui, ó, nós chegamos a um dado muito legal na baropodometria, que não existe uma verdade absoluta sobre isso, mas hoje sabemos que os dados científicos nos levam a pensar mais fidedignamente numa pressão posterior de retropé 60 e de uma pressão anterior de antepé de 40 como um bom equilíbrio e menor consumo energético da entrada podal. E o que legal foi que nós conseguimos realmente chegar com o raciocínio que a gente teve em intervenções certeiras, justamente em cima desse bom equilíbrio, né, do corpo dele como um todo quando ele se apoia na posição de pé. Ele mesmo relatou que se sentiu muito mais equilibrado. Naturalmente, com isso, ele vai ter um consumo energético global, corporal, posturológico muito menor, o que vai fazer com que ele, quando esteja na posição de pé, cada vez mais vai ter boas adaptações e com certeza vai ter o seu quadro álgico bem diminuído em relação a isso. Quando formos olhar os dados estabilométricos, o legal disso fica dizer também o quê? Prestem atenção com o pé esquerdo dele agora tem uma oscilação muito menor, que o pé direito dele se equilibra bem como já vinha se equilibrando e como o corpo dele oscila muito menos para se manter nessa posição, consequentemente com um gasto energético muito menor. Beleza? Forte abraço a vocês, até breve, valeu!